Curiosamente, sempre que tive oportunidade de falar publicamente sobre a Inquisição, e em especial sobre a lenda, a legenda negra que envolve a Inquisição, legenda moderna, moderna quero dizer pós-medieval, sempre que tive esta oportunidade, não sei porquê, curiosamente, senti-me eu mesmo ameaçado das fogueiras das inquisições modernas. Pois bem, há algo de que não vou tratar neste pequeno vídeo. Entenda-se o que digo. A Inquisição medieval e a Inquisição ibérica, ou seja, espanhola e portuguesa pós-medieval, estavam ligadas estritamente à fé. Assim como as inquisições, entre aspas, modernas, estão ligadas estritamente às fés modernas, ou seja, o liberalismo, o comunismo, o marcusianismo. Quando um sacerdote como o Padre Lodge é condenado por um tribunal de modo tão iníquo por defender a vida contra o aborto, ele é julgado por uma inquisição moderna ligada a uma ideologia, a saber, o marcusianismo ou liberalismo. Pois bem, a diferença entre esta fé de que resultava a Inquisição e as fés modernas de que resultam os tribunais que defendem as ideologias modernas é exatamente que a primeira fé se vincula à religião, estricto sensu, à religião revelada, ao passo que as fés modernas se vinculam às religiões políticas ou ideologias. Religiões políticas, como já expliquei em vários vídeos, é o termo usado por Eric Voegelin para designar as ideologias. No livro Estudos Tomistas, em seu último opúsculo, que é a ideologia, mostro por que a religião não pode rotular-se entre as ideologias. Pois bem, não vou eu tratar aqui de convencer a todos os que me assistam de que a fé cristã, a fé católica, é a fé verdadeira. Isso teria lugar em outro espaço. É assunto demasiado complexo. O que quero mostrar aqui são duas coisas. Primeiro, a fé que funda a sociedade onde nasceu a Inquisição, exatamente por não ser ideologia, poderia dar-se em outra sociedade e em outras formas de julgamento relativos à fé que não fosse a Inquisição. Explico-me. A fé, a religião católica, não tem uma sociedade X, dada, determinada por modelo. Mantida a ordenação essencial a Deus, toda e qualquer sociedade poderia ser católica, cristã, fundada na fé, ao contrário do que se dá com as ideologias modernas, porque as ideologias modernas ou são pró-democracia, liberal, ou são pró-ditadura do proletariado, ou são
pró nenhum Estado, com o absurdo de todos os tipos de anarquismo. Ou seja, as ideologias vinculam-se a uma inteléquia imanente a este mundo. Só se é liberal se tem por utopia a democracia perfeita. Só se é comunista se tem por utopia a sociedade sem classes e sem Estado. Não assim com a fé verdadeira, a fé religiosa, a fé cristã ou católica. Esta pode iluminar, fundar diversos tipos de regime político. Pode ser a monarquia, pode ser a aristocracia, pode ser a democracia não democratista. Por quê? Porque o fim da fé, o fim da religião não é imanente a este mundo, senão que é transcendente. O fim da fé verdadeira é a Jerusalém celeste. A Jerusalém terrestre pode assumir qualquer forma, desde que se ordene essencialmente a Deus e não acidentalmente. Tudo isso explico com suficiência em meu curso Melhor Regime Político, segundo Santo Tomás de Aquino. Bom, decorre do dito, se é que estou sendo claro e se é que me conseguem acompanhar, do dito decorre que não defendo que a Inquisição, tal como se deu na Idade Média e na chamada Christianitas Minor, ou seja, o Império Ibérico pós-medieval, não defendo que volte tal qual se deu. Esta foi uma das formas judiciárias possíveis, canônicas possíveis, num mundo fundado na fé verdadeira. Uma das coisas em que insisto, ou porque me bato com todo afinco, é que não podemos, os católicos, defender formas concretas de regime político ou de regime jurídico como se fossem absolutas. Ou seja, posso preferir a monarquia, posso preferir a aristocracia, mas não posso dizer ao contrário dos liberais, ao contrário dos comunistas, que são a única forma boa de regime político. Assim, a Inquisição não é a única forma boa de regime canônico, judiciário canônico, judicial canônico. Não sou, nem devemos ser, os católicos, idealistas, utópicos, quiméricos. O que houve na história, havido está. Se é que o mundo se recristianiza outra vez, desculpe-me, se recristianiza ou se cristianiza outra vez, então isto assumirá formas inesperadas. Porque sempre se tratará de infundir a fé em sociedades, em formas sociais dadas. O cristianismo, a fé não são revolucionárias. Elas infundem a luz da fé e sobre determinadas formas sociais e as fazem ordenar-se essencialmente a Deus. Ou seja, batizam mais. Assim como a Igreja batizou o Império Romano primeiro e depois batizou os invasores bárbaros, com o que fundou a chamada Idade Média, ou medievo. Pois bem, o que farei aqui neste vídeo é tão somente mostrar que a legenda negra, ou lenda negra que envolve a Inquisição, é uma ignomínia, é uma falsidade e serve apenas de instrumento iníquo nas mãos dos inimigos de Deus, da Igreja, da fé. Pois bem, para começarmos, comecemos com uma indução.
Dizia Voltaire, mediante sua frase écrasez l'infâme, ou seja, esmaguem a infame, que se referia tanto à Igreja como à Inquisição, no mesmo livro em que Voltaire o diz, diz ao final, referindo-se às terríveis guerras de religião que devastaram parte da Europa. Guerra de religião entre a Igreja Católica, e os protestantes, que pretenderam e conseguiram, por um tempo, tirar metade da Europa católica para si. Houve guerras terríveis. Mas Voltaire, sem se dar conta, com sua brilhante inteligência, dos vínculos entre as coisas que ele mesmo diz, afirma no mesmo livro. Na Península Ibérica, nas Espanhas, não houve guerras de religião. Não houve guerras. A Península Ibérica escapou à mortandade geral que se seguiu à reforma protestante. Ele não junta as pontas, ele não ata os nós que devem atar-se, porque se não houve as guerras de religião que ensanguentaram o restante da Europa, foi justamente pela ação da Inquisição. Foi a Inquisição que, com um número mínimo de vítimas, como já mostrarei, foi a Inquisição a que permitiu que a Península Ibérica se livrasse de tão grande mal como foram as guerras de religião. Pois bem, historicamente, o que é a Inquisição? Bom, antes de nada, fundo-me em grande parte no magnífico texto do padre Helot, que se encontra no texto francês que publiquei em minha página Estudos Tomistas, L'Inquisition. Né? Fundo-me no dito ali pelo padre Helot. Pois bem, e em outros textos. Né? Bom, a Inquisição, propriamente dita, começa com o problema dos albigenses ou cátaros. O que eram os cátaros ou albigenses? Era uma heresia perigosíssima socialmente, religiosamente, em ordem da vida eterna, mas também socialmente, né? Maniqueísta. O que é o maniqueísmo? É aquele que considera que há uma dupla divindade, a boa e a má, e que lutam eternamente entre si. Pois bem, o catarismo era deste tipo, era maniqueísta, de certa forma. E, entre outras coisas, propunham, já que o maniqueísmo é avesso à carne, em vez de regulá-la, é avesso à carne, dizia que as mulheres, as puras, não deviam ter filhos. Não deviam ter filhos, deviam imitar a Virgem Maria. Propunham o suicídio, atacavam igrejas, roubavam igrejas, muito em função de interesses de barões de terras, do Languedoc, ou seja, do sul da França, da Provence. Pois bem, este perigo que ameaçava não só a cidade eterna, as almas em ordem da cidade eterna, senão que ameaçava a própria cidade terrena, este perigo imenso teve de ser combatido pela Igreja. Primeiro passo foi enviar os dominicanos a esta região da França para convencer os heréticos de que eram heréticos e de que deviam voltar à verdadeira fé. Praticamente nesse esforço, metade dos heréticos se converteu. A outra metade, no entanto, matava e assassinava os mesmos monges dominicanos que ali eram enviados. Promoveu-se a famosa cruzada contra os albigenses, mas permaneceu o perigo. E antes que falem mal da cruzada, né? Que não terá sido a cruzada iníqua de Bush,
contra Saddam Hussein, que gerou a iniquidade que há hoje em todo o Oriente Médio, alastrando-se pela Europa. Era Saddam Hussein o ponto de equilíbrio que foi derrotado numa guerra injusta, iníqua, movida por Bush. Que bela cruzada, não? Pois bem, aquela cruzada visava a salvar almas. Esta cruzada também, ainda assim, foi necessário instituir uma instância jurídica para julgar aqueles que permaneciam heréticos. Aí está a origem da Inquisição. Mas como funcionava a Inquisição? O sujeito era acusado de herético e a igreja, os monges dominicanos em particular, enviavam à sua casa um monge para o chamado Ano da Graça, ou Ano de Graça. Durante um ano, vivia na casa do acusado um monge tentando convencê-lo de seu erro. Um ano. É o ano de graça. Ora, terminado este ano, se o herege se convertia, reconhecia, ele pagava uma penitência não uma penitência pública, como é a penitência como é a penitência das confissões, só que é uma penitência muitas vezes pública, ou seja, a abjuração pública de seu erro. Se, no entanto, não se convertesse, não abjurasse seus erros, o herético, então, ele iria a julgamento na Inquisição. Ele iria a julgamento. E depois de um processo complexo, que está explicado no texto que eu referi, caso ele não se convertesse, ele era então entregue ao braço civil, ou seja, ele era entregue ao Estado. E ao Estado, sim, que competia condená-lo à morte. Muito bem. Isto é a antiga Inquisição. Mas, que coisa, não? Havia tortura, tantas mortes. Né? Bom, primeiro, em toda a história da Inquisição, o número de mortes entre os acusados em geral de heresia não chegou a 2%. Ponto 1, voltaria a falar disso a gente. Quanto à tortura, a tortura era universal. Sempre foi usada. A Idade Média era uma sociedade construída, erguida, pelos bárbaros, que trouxeram consigo o Instituto da Tortura. Trouxeram consigo. Sempre houve, entre todas, nunca houve sociedade que proibisse a tortura. Além do mais, contra o que diz a legenda negra, nunca morreu ninguém levado à tortura pela Inquisição. Nunca. Havia sempre a presença de um médico ali, que impunha limites, ao contrário de tantas outras torturas em tantas outras sociedades que levam, sim, à morte. Nunca. Né? Depois, São João Capistrano, que era o inquisidor da Itália, da Alemanha e da Polônia, ou seja, de grande parte da Europa, parte importante, sempre foi São João Capistrano. Não esqueça esse nome. Sempre foi contra a tortura de foro íntimo, santo que era. Mas não convencia ninguém da inutilidade da tortura. Então, o que fez ele? Ideou um plano. Roubou de um barão de terras, de um senhor feudal, amigo seu, uma sela de cavalo, cravejada de pedras preciosas, e escondeu-a. E procura-se a cela daqui, procura-se a cela dali, e diz São João de Capistrano, não, foi aquele servo seu
quem a roubou. Vai seu servo para a tortura. E, no meio da tortura, diz o servo, não, eu a enterrei em tal lugar. Vai-se a tal lugar, tenta-se desenterrar a cela e não se encontra cela alguma. Volta-se à sessão de tortura. Não, eu vendi para o fulano de tal. Procura-se o fulano de tal. Eu não comprei nada, nunca vi tal cela. Na terceira sessão, confessou São João. Não, parem com isso. Fui eu que roubei para demonstrar a inutilidade da tortura. Sob tortura, você confessa, ou pode confessar, o que não fez. Bom, escreveu ao Papa de então, esta experiência, e o Papa o autorizou a proibir em todo seu território de inquisição, de inquisidor geral, proibiu a tortura. Pela primeira vez na história do mundo, e de modo absoluto, foi proibida a tortura. Diz isso a legenda negra? Refere-o? Não. Seu objetivo, o objetivo das lendas negras contra a igreja da legenda negra é denegrir a fé. Não buscar a verdade. Depois, a Inquisição Portuguesa. Por que surgiu a Inquisição Portuguesa? Alguém sabe? A tão acusada Inquisição Portuguesa surgiu porque o povo português começou a acusar os judeus de roubo de hóstias e profanação de hóstias, ou até de coisas piores, como assassinato de crianças e tal. E começou a linchar os judeus. A Inquisição, então, foi instituída, entre outras coisas, para trazer a si o julgamento desses judeus acusados. Ou seja, foi um ato anti-linchamento. 2. A Inquisição Espanhola, que é a mais acusada de todas. Não é verdade, aliás, que a Inquisição Espanhola seja um ato puro do Estado espanhol, da monarquia espanhola. Não é verdade. Foi fundada com a anuência, sim, com a autorização dos papas, e funcionou assim. Cometeu erros? Claro. Se alguém me apontar qualquer coisa neste vale de lágrimas que nunca tenha incidido em erro, eu daria o braço a torcer. Qualquer coisa, incluindo as instâncias judiciais. Qualquer coisa. Mas são mínimos, são mínimos. Houve até santos, como Santa Joana d'Arc, que foram vítimas da Inquisição, no caso a inglesa. Depois, ela foi regenerada pelo papado contra o resultado daquele julgamento iníquo, errado. Pois bem, diga-se o seguinte, em 250 anos de Inquisição espanhola, foram entregues ao braço civil, ao Estado, cerca de 2.000 condenados. Muitos dos quais não exatamente por heresia. Tudo isso se lê no texto do Padelo. Mas anotem isto. 2.000 em 250 anos. Claro, eu já trabalhei com uma pessoa que dizia que a Inquisição havia matado 12 milhões de bruxas. Isso é fantástico, porque se matou 12 milhões de bruxas, até a mãe do inquisidor era bruxa. Isso é fantástico, este número é absurdo. Foram a Inquisição Espanhola, cerca de 2.000 condenados entregues ao braço civil, ao Estado. Pois bem, não precisamos ir muito longe. Quantas foram as mortes pela Revolução Liberal Francesa em 15 anos? 150.000. Vejam,
250 anos, 2.000. 15 anos, 150.000. Quantas foram as mortes na Revolução Russa? 50 milhões. E na Revolução Maoísta? Alguém tem ideia? Parece que só no tempo da Revolução Cultural de Mao foram 20 e tantos milhões. Se é que não me engano aqui, mas casa dos milhões. Das dezenas de milhões. Alguém fala do inútil bombardeio pelos Estados Unidos da cidade alemã de Dresden, ou Dresden, como quiserem? Já estava morto Hitler, já se havia rendido a Alemanha, e os Estados Unidos bombardearam a cidade de Dresden, destruindo todos os seus monumentos barrocos, e mais que isso, era uma cidade de doentes, de hospitais, em que não havia soldados, só havia mulheres, crianças e doentes, incluindo feridos de guerra americanos. Morreram muitos. É o tipo de bombardeio inútil, iníquo, que ultrapassa todo o limite da justiça de uma guerra. Só em coisas assim hão de haver morrido muito mais que os 2.000. Veja, eu não estou entrando no mérito da justeza ou não da condenação desses 2.000. Estou comparando. Com razão, dizia o último Gustavo Corsão, ainda não perfeito, mas já bem superior ao Gustavo Corsão anterior, dizia ele que o século XX havia sido o século do nada. Sim, do nada e de milhões de mortos em nome de religiões políticas, iníquas ou ideologias. E isto desde a Revolução Francesa. Desde a Revolução Francesa. Ou seja, enquanto se desenrola diante dos nossos olhos, a iniquidade, tecem-se legendas negras contra a Igreja e contra a Inquisição. Mas digam-se umas últimas coisas. A Inquisição foi a única justiça essencialmente não punitiva. Ela se ordenava a salvar cada alma. Daí o ano da graça. E salvar, e condenando os heréticos impenitentes, a salvar as almas do conjunto da sociedade. Tudo isto em ordem não a algo terreno, mas a Jerusalém celeste. 2. Foi muito menos violenta do que quer fazer crer a legenda negra. Repito, numa sociedade recristianizada, haveria lugar para a Inquisição tal qual foi? Tenho a menor ideia. Não sou ideólogo, não sou utópico, não sou quimérico, como são os ideólogos modernos, sejam eles liberais de todas as cores, sejam eles comunistas de todas as cores, sejam eles malthusianos, sejam eles anarquistas. Tenho a menor ideia. Uma sociedade fundada na fé é uma sociedade movida por luz sobrenatural. Como me porei eu em seu lugar? E digo aos católicos que insistem em elaborar sociedades cristãs ou católicas perfeitas. Assim, vocês se confundem de algum modo com as ideologias, com as religiões políticas, segundo a palavra de Eric Feiglin. Antes de tudo, insisto, não concordo com tudo de Eric Feiglin, longe disso, mas esta ideia das religiões políticas é um achado desse pensador Feiglin. Pois bem, então, repito, não estou aqui defendendo a volta da Inquisição. Não estou aqui, nem de longe, dizendo que não houve erros na Inquisição. Já aqui tive a oportunidade de gravar um vídeo sobre o caso Galileu
em que mostrei que os erros foram tanto da Igreja como de Galileu. Não estava envolvido aí a fé segundo o magistério infalível da Igreja. Eram erros de homens, assim como Galileu também errou, e muito. Não sou um idealista, nem sequer sou um apologista. Procuro estudar tudo isso do ângulo da ciência, ou seja, da doutrina aristotélico-tomista. Pois bem, repito, não quero a reintrodução da Inquisição no mundo de hoje por impossível. E num mundo futuro possível recristianizado, não quero tal como foi, ou seja, que este mundo trate de inventar suas instâncias religiosas canônicas. Que a Igreja o faça, então, se é que se regenerará. Parece que sim. Não digo que foi perfeita, mas digo que foi a mais bela da justiça já surgida nessa terra. Primeiro, por seu caráter antes de salvação que de condenação. Segundo, porque este caráter de salvação se ordenava àquilo que verdadeiramente interessa, a Jerusalém Celeste. Porque, como diria Santo Agostinho, que é o segundo desta vida comparado com o tempo sem fim da eternidade. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.